Estou na sala da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Estou com o secretário Fábio Gabriel Nascibem. Ainda no trabalho? Quarta já, né? Quarta-feira. A gente trabalha sempre que necessário. Muitas vezes a gente acaba indo para o período da noite com reuniões. E é isso, trabalho prestado para a população. E quando não, o telefone também tocando, quer dizer, 24 horas no ar. Fim de semana, não tem crise não. Ô Fábio, fala sobre o trabalho que você esteve ontem participando de uma entrevista. Sim, eu recebi um convite através do Ângelo Simão. Ele é um membro da Confederação Nacional das RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, devido ao programa municipal de reservas particulares que a gente desenvolve aqui no município de Monte Alto desde o começo da nossa gestão. E esse programa foi um dos primeiros programas que nós lançamos e tão importante termos começado cedo que nós já temos uma reserva e já temos duas apalavradas, né, que vão entrar na parte documental para serem reconhecidas. No mais tardar, o ano que vem, nós vamos ter já potencialmente 3 RPPNs, se tudo correr bem na questão documental. Então, dado esse sucesso e que o município de Monte Alto tem incentivos próprios para a criação de reservas, para compensação, para conservação e recuperação ambiental, o Ângelo fez essa indicação de entrevista para o Observatório de Justiça e Clima do Distrito Federal, né? E na primeira parte estava uma professora gaúcha dissertando sobre as mudanças climáticas e depois na última meia hora eu entrei para falar do nosso programa. Eu assisti, achei interessante, né? E até estou agora fazendo essa introdução com você para me colocar agora na íntegra. Perfeito. Porque quem não assistiu vai ter essa oportunidade agora, que eu acho que é de suma importância. Fica o convite para a população para conhecer. É um tema muito importante, inclusive proprietários rurais que possam vir se interessar para fazer um trabalho conosco de educação ambiental, de conservação, de abertura para o turismo ecológico. Então fica o convite e para a população saber das políticas públicas que são desenvolvidas aqui na Secretaria. Parabéns, agora na sequência a gente vai colocar esta sua entrevista na íntegra. Maravilha. Até quando vamos permitir o progresso a qualquer custo? Que atropela as leis e destrói vidas. Precisamos nos unir. Isso está acontecendo aqui, aí, em todo lugar. Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos que nos assistem agora pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro, e está começando o programa Justiça e Conservação, o primeiro programa da rádio brasileira totalmente dedicado à sustentabilidade, ao meio ambiente, à criação de RPPNs municipais em Monte Alto, no interior de São Paulo. Fique com a gente dentro de 10 segundos. E agora, nós vamos conhecer um programa de apoio à criação de RPPNs municipais que é desenvolvido em Monte Alto, no interior de São Paulo. Para isso, a gente conversa com Fábio Nascibem. Ele é secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Monte Alto. Boa noite, Fábio. Boa noite. Eu queria, primeiramente, agradecer pela oportunidade. Queria dizer que eu estava aqui ouvindo e estou gostando muito da discussão. Espero poder trazer
algo de novo depois da brilhante participação da Alessandra, que esteve conosco. E queria dizer que para mim é uma grande satisfação e uma honra poder participar com vocês. Muito obrigada, Fábio. Em nome da Alessandra, eu agradeço, do Instituto Talanoa também, com certeza ela está aí nos ouvindo ainda. E eu queria que você começasse nos explicando um pouco como é esse programa para a criação de RPPNs municipais, porque talvez uma parte da nossa audiência desconheça a dificuldade que é, a dificuldade técnica, legal, de se conseguir criar uma RPPN. Quer dizer, a pessoa abre mão da sua própria terra, ela pode até vendê-la, mas essa terra nunca mais vai poder ter um fim comercial. Ela faz isso em prol da humanidade, em prol do meio ambiente, mas para que ela consiga fazer isso, há uma luta muito grande. E o que me parece é que vocês aí, em Monte Alto, estão, do ponto de vista legal, oficial, tentando ajudar essas pessoas. É isso? Perfeito. Então, o que é importante, né? Aqui no caso de Monte Alto, eu queria só fazer uma contextualização, que foi todo um processo até a gente poder desenvolver essa política pública, né? Primeiro eu trouxe uma carga que eu venho da academia, né? Antes de ser secretário municipal, eu vim da academia, já trazendo um pouco desse ambiente das pesquisas sobre a recuperação das áreas degradadas, sobre modelos de governança para a gente poder avançar no tema ambiental, né? E aí surgiu o convite, aceitei e estamos aqui frente à secretaria, e daí passamos para o lado de elaborar políticas públicas, podendo pensar a dimensão ambiental agora de um outro prisma, não mais o prisma da pesquisa, do estudo, da teoria, dessa questão acadêmica, científica, e pensar na solução dos problemas de um município, né? E Monte Alto, que é de onde eu falo, nós temos uma peculiaridade muito importante para trazer em voga o tema das RPPNs, porque nossa cidade tem mais de 1.000 propriedades rurais, é um solo bastante parcelado, com pequenas e médias propriedades. Então, assim, o poder público, para avançar no tema da conservação, da recuperação, ele tem uma atividade limitada, né? Porque se o poder público não tem grandes dimensões de área, então nós precisamos trazer os proprietários, os particulares, para a discussão e para modelos de conservação. Então, um dos primeiros programas que nós lançamos, e é importante frisar isso, né? São um ano e 9 meses que nós estamos nessa gestão, e para ter dado sucesso já, nós tivemos que começar lá atrás, né? Foi um dos primeiros programas que nós lançamos como programa de governo. Então, foi todo um processo em que, em março do ano passado, nós desenvolvemos Primeiro, nós fizemos uma triagem entre proprietários que já tinham algum viés ambientalista, que já desenvolviam alguma atividade de educação ambiental, para que a gente fizesse ali um grupo que servisse de exemplo, né? É mais fácil começar dessa forma do que você ventilar e tentar, do nada, emplacar uma política pública. Então, lá em março, convidei pesquisadores, inclusive meus orientadores no doutorado, eles participaram, que também estão comigo há bastante tempo na área de pesquisa.
trouxe o Oswaldo Bruno, da Fundação Florestal, aqui do estado de São Paulo, e nós montamos um grupo para fazermos um grande simpósio sobre RPPN no município de Monte Alto. O Ângelo, que eu deixei para falar dele ao final, que inclusive através dele surgiu o convite para eu participar aqui com você hoje, nessa noite. O Ângelo esteve conosco, ele que é um representante da Confederação Nacional das RPPNs, e ele esteve conosco nesse evento lá em março do ano passado. Lá nós trouxemos muitas informações para os proprietários dos benefícios de se criar uma RPPN. Benefícios, como você disse, para a humanidade, né? Porque você vai conservar um fragmento para toda a eternidade, mas também pensando nos benefícios econômicos mais pragmáticos, né? E a partir daquele dia, nós construímos um projeto de lei pensando nas necessidades deles. E a partir das necessidades deles, nós costuramos mais benefícios econômicos e tributários, além daqueles que a União já reconhece, que o Estado reconhece, o município também firmou parceria. Então, esse contexto é importante eu dizer dessa construção. Então, esse, para mim, foi o ponto de virada para a gente conseguir emplacar os primeiros, aqueles que deram entrada no processo, trazer informação e poder construir um projeto de lei que iria atender às necessidades para esses reconhecimentos. Perfeito. O Ângelo está aqui, inclusive, te ouvindo, e ele fez a seguinte colocação: o Fábio é um dos pioneiros no Brasil na implementação de políticas públicas municipais para a criação de RPPNs. Bom, você fez toda a contextualização aí da sua região, quer dizer, o seu município, ele tem poucas áreas públicas, pelo que eu pude entender, a terra é toda fragmentada, são em torno de 1.000 propriedades rurais, e para que se tenha áreas conservadas é preciso incentivar, para que elas sejam conservadas. Então, você disse que além das vantagens que são oferecidas do ponto de vista federal e estadual, vocês instituíram vantagens econômicas, eu acredito, financeiras, via município. Quais são essas vantagens? Por exemplo, mediante termos de parceria, né, nós hoje já temos uma RPPN oficial, que foi reconhecida pelo Estado de São Paulo. Por quê? Nós poderíamos reconhecer pelo município, é que o Estado de São Paulo, eu sei que nós temos talvez pessoas de vários estados nos ouvindo, né? Por isso o Estado de São Paulo ele tem um programa próprio de RPPNs paulistas, que ele dá também incentivos. Então, para que os nossos RPPNistas também possam participar desses incentivos estaduais, a gente fez uma parceria, um intercâmbio muito interessante com a Fundação Florestal, né? Nós temos um contato muito bom com o Oswaldo Bruno, né, que trabalha lá no departamento das RPPNs. E a Fundação Florestal é um órgão do Estado de São Paulo. É o órgão, a autarquia do Estado que faz o reconhecimento das RPPNs, né? Não apenas essa atribuição, né? Cuida de toda a parte florestal, faz o inventário, as unidades de conservação, entre elas as RPPNs, né? E por essa questão, nós temos feito todo o processo burocrático via Estado, né? Nós fazemos essa ponte do RPPNista com o Estado, mas também concedemos, fazemos termos de cooperação com os proprietários para desenvolver atividades lá, de educação ambiental, por exemplo, que dentro do nosso plano de educação ambiental, por exemplo, em junho, nós levamos mais de 600 crianças das escolas municipais para visita na RPPN. E em contrapartida a isso, nós concedemos benefício econômico de um pagamento por serviço ambiental
ao proprietário, né? Então, todos os RPPNistas de Monte Alto que forem devidamente reconhecidos, eles têm o direito de receber o pagamento por serviço ambiental, desde que ele firme esses termos de cooperação com o poder público. Outro, por exemplo, nós estamos com mais 2 RPPNs em processo, né? Entre aquela fase final, entre a gente definir o memorial descritivo da RPPN, a área em que vai ser, qual que vai ser a dimensão, e depois reunir toda a documentação e encaminhar para a Fundação Florestal. E uma delas, nós já fizemos o termo para que a gente possa desenvolver trilhas naquele espaço, porque antigamente passava o trem, que culturalmente é muito importante para a nossa cidade. O trem que nem existe mais, mas lá tem a estação antiga, e o caminho por onde o trem passava e esculpiu por meio da serra, né? Monte Alto é uma cidade muito montanhosa, né? E o trem passa numa região que foi esculpida artificialmente na serra. Então tem esse atrativo cultural e a gente já tem o termo de parceria para poder desenvolver ações de educação ambiental. Então esse é mais um benefício para os proprietários, além daqueles que a União já dá de dedução tributária, dedução de impostos, de benefícios econômicos, o Estado também, o município também tem isso. A gente, fazendo as entrevistas aqui, regulares, semanais, com os proprietários de RPPNs, porque nós temos uma coluna semanal que faz parte de uma parceria entre a Confederação Nacional de RPPNs e o Observatório de Justiça e Conservação. Então, dentro dessa parceria, a cada semana vem um representante de uma RPPN dos mais variados locais do Brasil, né? Do norte da Amazônia ao sul do Rio Grande do Sul tem RPPN e tem gente se manifestando, trazendo as suas experiências. E uma das queixas mais comuns que a gente ouve é a burocracia que existe para a criação de uma RPPN. Toda a documentação que é exigida e a demora na efetivação dos processos para que uma RPPN consiga a chancela de que ela é, sim, uma reserva particular do patrimônio natural. Como é que você vê isso, Fábio? Eu acho que o proprietário, ele precisa, muitas vezes ele lidar com esse processo sozinho é difícil, né? Para ele tomar decisão sozinho, ter que buscar as agências estaduais, municipais, sem que tenha uma informação. Então, uma das coisas que eu ouvi de feedback, né, dos proprietários aqui que nós temos caminhado, que o processo que nós fizemos, talvez até mais ou tão importante quanto os incentivos de pagamento por serviço ambiental, é a secretaria também fornecer informações, se colocar para ajudar no trabalho burocrático, de trazer mais mastigado. Olha, você precisa fazer esse termo, precisa seguir esses passos, após isso, nós já vamos dar o encaminhamento. Então, esse suporte que nós temos dado para vencer juntos essa barreira burocrática tem dado bastante trabalho. Eu entendo, por outro lado, que é importante ter esse resguardo documental para que não aconteça problemas. A criação de uma RPPN, ela é muito importante, é uma decisão para o resto da vida, né? É uma decisão eterna. Então, é necessário verificar se existe atividade mineradora, qual é a vocação daquela área. Então, não é um processo
tão simples. Então, alguma burocracia ela se faz necessária para resguardar todas as partes. Mas a gente tem buscado vencer isso, servindo também como um órgão de assessoramento nesse processo, né? A gente tem aqui uma pergunta do Clóvis Borges, ele é diretor executivo da SPVS, uma ONG que atua aqui no Paraná, e ele pergunta: Fábio, o retorno ao proprietário de parte da arrecadação do ICMS-E é uma das formas de estímulo? Isso está sendo desenvolvido aqui pela Prefeitura de Antonina, no Paraná, nesse momento. Ou seja, aqui o modelo está funcionando. Aí, o que vocês pensam em relação a essa abordagem do Clóvis? Eu acho fantástica. Nós, no nosso programa municipal de RPPNs, nós já deixamos previsto o repasse do ICMS ecológico quando o município receber esse repasse do Estado de São Paulo, porque havia uma fórmula de cálculo no Estado de São Paulo até o ano passado. Por volta de setembro do ano passado mudou a legislação, já está fazendo mais ou menos um ano, e nós vamos sentir o impacto agora, né, quando for acontecer o repasse do ICMS ecológico. Mas no nosso corpo legal aqui, no nosso programa de RPPN, nós aprovamos mais ou menos em agosto do ano passado a lei da RPPN aqui no município. Nós já deixamos previsto esse gatilho, esse mecanismo para a gente fazer o repasse do ICMS ecológico. A primeira RPPN saiu esse ano, né? Então nós estamos montando o nosso pacote de incentivo aqui. Esse proprietário vai ter direito agora. O primeiro deles foi o pagamento pela atividade de educação ambiental, e pouco a pouco a gente está estruturando isso, mas o ICMS ecológico já está previsto também assim que a gente receber o repasse do Estado de São Paulo. Ele pergunta também: você entende que Monte Alto possa ser uma referência para que o governo estadual estabeleça programas semelhantes para todo o estado de São Paulo? Eu acredito que o Estado de São Paulo ele já tem um programa bastante interessante de incentivo. A Fundação Florestal ela faz um trabalho muito bom com as RPPNs. No sentido que o Clóvis fala, eu entendo assim que poucas cidades, inclusive em nível de Brasil, têm um próprio programa municipal de RPPNs. Meus levantamentos, a gente não chega a ter 2 dezenas de cidades em todo o Brasil. Nós temos milhares de municípios no nosso país. Nesse sentido, poderia o município de Monte Alto ajudar a inspirar outros municípios, né? Mas, assim, colocando numa postura humilde, sabendo que o Estado de São Paulo já tem um programa muito bom de RPPNs, mas inspirar outros municípios a criar mecanismos próprios e mais incentivos, porque a decisão por mais que um proprietário ele goste da temática ambiental, dessa agenda, às vezes pensar que se ele se arrepender, não tem mais como, porque é uma decisão eterna. Então, por outro lado, também é um potencial, né? Você decidir e conservar para toda a eternidade é muito bom, mas precisa vencer esse impulso inicial de resistência, né? E aí um bom pacote de incentivos faz parte, é muito importante. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria que você respondesse rapidamente mais uma perguntinha. As RPPNs, de maneira geral, têm muitas dificuldades em levantar recursos para fazer o plano de manejo, que é essencial para tocar a RPPN depois, para saber se ela vai poder ser aberta para pesquisa científica, se vai receber educação, grupos para educação ambiental, e se vai ter que manter alguma área mais fechada, reservada, o que precisa ser mais protegido, se tem que fazer replantio, enfim.
como você vê, que perspectiva você vê uma solução inovadora diferente para que as RPPNs possam receber um pouco mais de ajuda para fazer e poder implantar seus planos de manejo? É muito importante é, a presença de universidades ajuda demais quando aqui em Monte Alto, por exemplo, nós temos a Unesp, né, numa cidade vizinha, em que dá muito suporte, alguns grupos de pesquisa que se aproximam muito desse processo todo, né? Nós temos várias parcerias ali, através da minha pesquisa, por exemplo, meu grupo de pesquisa também está muito próximo aqui na Unicamp, né? Então, o que nós buscamos com isso tudo é trazer esse assessoramento científico também, desde aquele março em que nós fizemos aquele grupo para estudarmos juntos, pensarmos nos incentivos. Então, a universidade ela é muito importante porque vai conseguir assessorar os proprietários para as atividades-chave que podem acontecer dentro de uma RPPN, seja a pesquisa, quem faz pesquisa por excelência, não a única, mas a universidade ela faz pesquisa por excelência. Tem ótimos pesquisadores que trabalham com educação ambiental e podem firmar parcerias para desenvolver essas atividades. E o ecoturismo também, a conservação, a recuperação. Então, uma questão chave é a participação das universidades nesse processo, que, sem dúvida nenhuma, a participação do poder público também como órgão de assessoramento na elaboração desses planos de manejo. Aqui eu fico muito feliz de saber que a gente tem universidades próximas, que nós temos esse caminho tão bom com a Fundação Florestal também, e qualquer dúvida a gente vai lá, agenda uma reunião, faz uma videoconferência com os pesquisadores da Fundação Florestal e a gente tem as dúvidas sanadas. Então, para mim, assim, é importante esses dois caminhos, um assessoramento direto do poder público é essencial e a presença de universidades. Assim, o proprietário ele não se sente tão sozinho nesse processo. Tá certo. Fábio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e desejando aí muito sucesso em Monte Alto para a criação das RPPNs. Espero que em breve você possa voltar para nos trazer novidades sobre as RPPNs do seu município e da sua região aí no estado de São Paulo. Um grande abraço, viu? Um abraço a todos, uma ótima noite e faço o convite para conhecer, para que quem puder conheça a nossa cidade. Nós temos a RPPN já como um atrativo de turismo, uma cidade que vem se abrindo também para o turismo natural. E nós estamos de portas abertas, inclusive, para quem quiser conhecer todo esse processo aqui de perto. E eu queria externar minha gratidão por ter participado e sempre que houver convite, ficarei muito honrado. Obrigada. Até logo, Fábio. Um grande abraço. Até. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta terça-feira. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela audiência, pela companhia e até amanhã.